Obrigada. Nada. Obrigada. Boa tarde para vocês. Agradeço o convite de estar aqui falando, né? É super importante para a gente, é um tema muito caro, né? No sentido de falar de modelos assistenciais, falar de promoção e prevenção, e como nós vamos falar sobre gestão de informação, né? O impacto que isso tem na gestão da operadora, nos melhores resultados em saúde e também na sustentabilidade do setor, né? Então, quando a gente fala em modelo, quando se fala em promoção e prevenção, na verdade, a gente acaba, na parte da regulação assistencial, né, tocando em todos esses tópicos aqui, né? É a gestão de informações epidemiológicas, sociodemográficas, né, e de utilização do beneficiário. A gente fala da saúde baseada em evidência, né? Não tem como inventar no sentido qual o protocolo. Existem protocolos, existem diretrizes de utilização. A partir disso, desse conhecimento, desse perfil epidemiológico, eu posso pensar em, né, desenvolver a coordenação do cuidado associada a ações de promoção e prevenção, né? Com isso, eu consigo desenvolver e aplicar um modelo assistencial baseado em valor, né? E, quando a gente fala em valor, não é só o valor financeiro. Nós estamos falando do percurso do paciente antes da instalação de uma doença até a instalação, a recuperação, né, da saúde desse usuário na rede. E, para que a gente possa falar de modelo, nós precisamos de indicadores e precisamos ter uma parametrização, definir métricas para avaliar o que a gente está fazendo e os melhores resultados que podemos obter, né, para todos os stakeholders envolvidos. Uma outra questão é que esses indicadores também nos auxiliam no acompanhamento do risco assistencial das operadoras. O que está acontecendo? Eu estou usando muito pronto-socorro, por quê? Né? Será que a minha rede, eu estou com algum problema na rede, eu estou com algum problema no prestador, eu estou com um problema quando eu me proponho a atender, eu não tenho horário disponível para atender? Enfim. Então, a identificação também de fatores de risco, eu vou falar um pouco sobre isso, e a agência vem, ao longo dos anos, né, fazendo uma discussão, se eu não me engano, desde 2004, com a indução de boas práticas em saúde, né, tentando induzir por políticas indutoras, e, muitas vezes, as operadoras obtêm estímulos que seriam regulatórios, né, no sentido de buscar a boa prática. Mas, na verdade, a boa prática ela tem que existir no sentido da sustentabilidade do setor, né? Bom, então, nós temos que definir também, quando a gente fala de modelo assistencial, de coordenação de cuidado, é preciso definir um fluxo, né, dentro dessa rede, um fluxo de procedimentos, uma linha condutora a partir desses dados que nós conversamos, que é o perfil epidemiológico sociodemográfico da minha carteira, né? Com isso, vamos obter resultados com base nessa assistência prestada, que é calcada nos procedimentos que estão elencados no rol de procedimentos, né? Existem os mecanismos de regulação, mas, da mesma forma que não podemos deixar de olhar para os fatores de risco existentes, e que tem estudos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, temos que olhar também para a gestão em saúde populacional. Então, o conjunto, né, desses tópicos, a gente aponta para uma regulação assistencial, a gente aponta para o desenvolvimento de um modelo assistencial centrado nessa necessidade do beneficiário, mas sem um escoamento desnecessário no sentido de procedimentos perdidos, né? Então, eu organizo o cuidado, eu organizo a gestão. Então, a informação assistencial, ela, na verdade, ela é um insumo para toda a questão, né, da coordenação do cuidado.
e da própria avaliação da operadora. Essas informações são importantes para a agência, essas informações são muito importantes para as operadoras. E aqui eu queria destacar que todas as operadoras, sejam qualquer modalidade, seja odontológica também, ou médico hospitalar, têm a obrigatoriedade de enviar dados, né, para esses sistemas da agência. E eu vou ressaltar só alguns aqui, por exemplo, o DIOPS, né, onde você tem várias informações que são mandadas, né, por acaso as odontológicas pequenas mandam uma vez por ano, mas tem essa obrigatoriedade de enviar. Existem indicadores, né, um indicador, por exemplo, é o tempo médio de pagamento, né, que você paga o seu prestador. Então, são informações que dá para a operadora levar, né, pegar esses dados, levar para dentro e retroalimentar, entender o que acontece com a operadora. E a gente faz isso lá no monitoramento do risco assistencial. No próprio CIB, né, a gente consegue ver a avaliação demográfica, pelo menos sexo, faixa etária. No CIP, é um sistema de informação de produtos, nós temos lá um volume, né, de procedimentos que vocês enviam para a gente. Então, quando a gente destaca esses sistemas, é para mostrar que vocês, na base de vocês, as operadoras, têm muitos dados. E é preciso fazer a gestão desses dados, fazendo gestão de informação, na prestação de serviço, na coordenação da própria operadora, né? E aí a gente pega um dado, então, assim, qual é a realidade da onde a gente está falando, né? Estamos vivendo mais, tanto homens quanto as mulheres, né? Ou então temos mais tempo de vida, né? De acordo com a evolução da tecnologia, as vacinas, diversos controles, né? Então, estamos vivendo mais tempo. Estamos vivendo mais tempo, mas morremos também por doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovascular, infecções respiratórias, Alzheimer, DPOC, violência interpessoal, diabetes, acidente de trânsito, cirrose, enfim. Há uma realocação de algumas patologias aqui que mudam um pouco, né? Mas essas são as 10 principais causas de morte em 2017, fazendo um acompanhamento aqui, numa variação percentual. Só que, quando a gente olha para cá, o que as pessoas estão morrendo, mas o que a gente considera de mortes prematuras, né? E aí as 10 principais causas de anos perdidos por morte prematura. Quando a gente olha aqui, violência interpessoal. Violência interpessoal, nós temos algumas coisas embutidas aqui. Doença mental, né? Abuso de álcool, abuso de drogas, né? Está embutido aqui. Temos as doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares. O acidente de trânsito também tem alguns fatores de risco iguais aqui na violência interpessoal, né? Temos diabetes, enfim. Quando nós comparamos, né, quais os fatores de risco eles provocam a maioria das mortes e incapacidades combinadas, o que a gente percebe? Tabagismo, né? A pressão arterial elevada, aonde alimentação inadequada, sedentarismo influencia nisso, IMC elevado também, riscos dietéticos, alimentação inadequada, consumo de álcool, aqui a glicemia elevada no jejum, enfim. Então, nós temos mortes prematuras combinadas com alguns fatores de risco, né, que acabam tendo um impacto muito negativo na vida das pessoas. E são, como eu vou mostrar à frente,
fatores de risco, né, mas comportamentais. Isso significa, né, que assim, a gente tem um lado da genética que não é o determinante. Então, se nós conseguirmos discutir, tentar trazer à tona, não só com o beneficiário, com os prestadores de serviço, com os gestores, vamos olhar e vamos atuar antes da instalação da doença. Né? Vamos tentar antecipar em cima da prevenção, desde a informação até ações, como a agência essa semana, né, passou um e-mail para todas as operadoras, pedindo que estimulassem agora, no mês de abril, né, que tem a Semana da Saúde, que fizesse um estímulo para que as pessoas fizessem atividade física. Então, a gente precisa estar mais ativo. Enfim, anualmente, a agência, com apoio do Ministério, isso aqui é um documento que o Ministério da Saúde... Vocês conhecem o Vigitel? Alguém aqui conhece? Bom, o Vigitel é um inquérito telefônico que o Ministério da Saúde faz em 26 capitais, 27 capitais, e ele faz perguntas sobre fatores de risco. O Ministério já faz essa pesquisa desde 2006, eu acho, né? E depois foi incluída uma pergunta sobre quem tem planos de saúde. A partir disso, a gente consegue fazer um perfil da população que tem planos de saúde. E o que a gente percebe? Esse dado é de 2017, 2018 ainda não foi publicado, né? Mas que o excesso de peso ele atinge mais da metade da população, né? Acima de 18 anos, que esse inquérito é feito só com pessoas acima de 18 anos. 17,4% da população está obesa. O IMC maior, né, ou igual a 30. 45,8% pratica atividade física ineficiente, isto é, menos de 150 minutos semanais. 3 vezes, né, 30 minutos, 5 vezes, 3 vezes 50 minutos, enfim, praticar atividade. Não precisa ir para a academia só, não precisa fazer crossfit, não precisa fazer o remo, precisa manter-se ativo, caminhar, subir, descer escada, uma atividade contínua. 22,3% tem o hábito de ver televisão. Então, a gente percebe o seguinte, aqui tem uma combinação de fatores de risco muito ruim, né? Porque eu não pratico a atividade no tempo necessário, né, para me auxiliar, e, ao mesmo tempo, eu aumento o tempo que eu vejo televisão por mais de 3 horas, né, diárias, combinado que esse indicador entrou para 2017. Tá? A utilização de computador, tablet ou celular por 3 ou mais horas diárias do tempo livre. Quase 20% da população. E eu sempre trago a questão das crianças. Né? Criança foi feita para quê? Né? Criança tem energia. Então, criança começa a andar, começa a correr, começa a pular. Isso é criança. A criança que não faz isso tem alguma coisa que precisa ser olhada. A gente chama isso de atividades naturais da criança. Correr, pular, brincar. Hoje, a gente vai em restaurante, o que as crianças estão fazendo? Desde bebezinho. Está com tablet. E papai, mamãe, ou vovô, ou titio, está sentado, comendo, bebendo. Não tem nem a preocupação de se levantar e procurar ali um brinquedinho, né? Aquele parquinho que tem no restinha, né? Não sei se hoje tem. Né? Os restaurantes tinham um parquinho, que a gente deixava as crianças brincando. Só que isso dá trabalho também para a gente. Né? Então, a combinação de todos esses fatores de risco, eles são maléficos para a saúde. Né? E aí eu falei para vocês do Sistema de Informação de Produtos, que é o SIP, que é um sistema que vocês mandam a cada 3 meses informações para a agência. Ele tem como base a IN 21, é uma instrução normativa, onde ali a gente define que procedimentos nós queremos olhar. Né?
E ele tem um envio trimestral obrigatório por todas as operadoras. Então, ele é o principal insumo que, uma vez por ano, a agência produz o mapa assistencial, tá? Que é baseado nesses principais procedimentos: consultas médicas, atendimentos ambulatoriais, outros, exames, terapias, internações. Então, ele nos traz, na verdade, uma fotografia da produção que é feita na saúde suplementar brasileira, né? E aqui, quando a gente olha, temos 47 milhões de beneficiários em planos médicos, né? Hospitalares. Aí a gente olha para cá. Eu tenho 214 milhões de consultas ambulatoriais, 55,2 milhões de consultas em pronto-socorro, que é uma das maiores, ou a maior porta de entrada do usuário no sistema. O cara não é acompanhado, ele entra por ali. 7,9 milhões de internações, 816,9 milhões de exames complementares, 77,2 milhões de terapias. Alguém aqui consegue fazer um nexo de causalidade? Esses procedimentos trazem melhor qualidade na saúde suplementar? Então, quando a gente discute isso, né, a gente tem que, assim, o que a gente normalmente fala? Nossa, olha, a população está envelhecendo. Se ela está envelhecendo, eu estou aumentando as doenças crônicas não transmissíveis. Se eu aumento as doenças crônicas não transmissíveis, eu estou envelhecendo, estou indo para lá, estou tendo mais doença, então eu vou ter um alto custo. Por quê? O sistema também ele é hospitalocêntrico. Ele tenta dar conta da necessidade do usuário lá dentro do hospital. Eu pergunto para os senhores, por que os indicadores mais utilizados na saúde suplementar, né, que a gente vê, são indicadores hospitalares? Por que não os indicadores que olham para o percurso do usuário antes do hospital? Então, aqui, né, quando a gente faz essa discussão, o alto custo, mas o que está por trás disso? Está por trás disso aqui, não tem coordenação do cuidado. Eu chego, sinto uma dor, estou aqui puxando a minha perna, não sei se é apendicite, o que é isso, e para onde eu vou? Eu vou lá naquela emergência. Chego naquela emergência, olha, não é nessa aqui, não, é na outra. Aí eu vou para outra. Olha, como é que você começou com isso? Ninguém me conhece. Ninguém sabe do meu histórico. Então, olha, vamos fazer, né, de exame de sangue aos exames de imagem e mais alguma coisa. Então, você vai lá e utilizou de forma desordenada a sua rede. Quando você não sai do pronto-socorro e o médico fala assim, volta quinta que vem aqui para eu dar uma olhada em você. Então, você volta também para lá. E aí eu tenho, então, uma hiperutilização do pronto-socorro. O que isso significa? Ele é a porta de entrada do sistema, né? Então, por que é a porta de entrada do sistema? Porque ou eu tenho uma doença crônica que agudizou e eu não tenho uma linha de cuidado aonde eu sou colocado, então eu vou procurar uma emergência. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que ali tem um hospital que, se eu precisar, eu vou buscar. Ou me aparece uma doença aguda. Eu vou usar o pronto-socorro também. Então, com isso, né, a gente vai ter esses procedimentos, entra pela porta de entrada hospitalar, né, e que, na verdade, um outro problema que nós temos aqui é que, se tem ausência de coordenação do cuidado, se eu uso de forma desordenada a rede, se eu bato numa emergência aqui, numa emergência ali, existem várias informações que são desperdiçadas. Ele ali não sabe se eu tenho uma doença crônica ou não. Ele ali não sabe o meu histórico. E nem eu carrego no meu celular, né? Então, não tem uma integração, né, de informações. Então, falta, de certa forma,
né, uma gestão. Aí a gente está falando, estou falando do sistema de saúde suplementar. Eu estou falando da operadora que tem uma carteira de beneficiários. É preciso conhecer essas informações que são geradas, né, não só as informações epidemiológicas, não só a gente olhar mulheres, faixa etária tal, 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 que não fizeram mamografia nos últimos tantos anos. Tem que fazer? Não tem que fazer? Qual é o protocolo? Qual é a diretriz? Homens acima de 50 anos que têm problema de micção, foram ao urologista? Não foram? Então, isso é o que eu falei lá na frente, da gente tentar olhar quais são os protocolos e diretrizes com base em evidências, né, científicas e que nos faz organizar o cuidado, para não deixar agravar, para entrar para o sistema pela porta de entrada, que é o pronto-socorro, né? Então, nós precisamos, né? Então, aqui, né, quando a gente fala aqui na ponta do iceberg, tem a falta dessa gestão de informações, sejam dados epidemiológicos, sociodemográficos, e muito pouco ainda hoje, eu vou falar para vocês assim, aumentou muito. De 2004 para cá, né, o setor de saúde suplementar tem investido em prevenção. E precisa investir muito mais. A gente vai chegar lá. Tá? Então, esse modelo que eu estou trazendo aqui, e que ele hoje, quando a gente olha e faz esse recorte, ele ainda hegemonicamente, estimula a produção. Vamos fazer exame, né? Vamos fazer procedimentos, né? E não tem uma preocupação com a coordenação do cuidado. Um exemplo que eu sempre trago eu vou lá no médico, né? Por exemplo, estou sentindo uma dor aqui. E aí eu vou lá vou no cardiologista. Doutor, estou com uma dor aqui, será que eu vou infartar? Né? Não, mas o que você tem mais? Não, olha, estou com uma batedeira. E aí, ó, eu não consigo. E aí o médico fala, olha só, vamos fazer um eletro, vamos fazer um eco, vamos fazer uma prova de esteira, vamos fazer os exames de sangue, vamos ver o seu perfil, né? Vamos ver o seu hemograma, vamos fazer. Né? Mal sabe ele que a minha cachorra morreu envenenada ou foi atropelada. Eu estou angustiada, eu estou com ansiedade. Eu não preciso fazer tudo isso. Então, o nosso sistema, né, ele produz esse estímulo a procedimentos e não a um pavilhão auricular capaz de escutar o sofrimento do outro. Que, quando a gente consegue escutar, a gente consegue, né, encaixar em caixinhas e coordenar melhor esse cuidado. Com tudo isso, então, nós temos um cuidado fragmentado, e aí eu pego o exemplo que eu falei na frente, que é aqui, ó, a fragmentação do cuidado baseado em evidências. Tem no rol ou não tem no rol? O que tem no rol? Vamos botar no rol. Vamos tirar do rol. Mas o rol ele é uma prateleira, né, de ingredientes que a gente tem para fazer o bolo. Eu tenho a farinha, eu tenho o açúcar, eu tenho a manteiga, né? Mas eu não posso botar no bolo a cebola. Se eu colocar, não vai dar certo. O rol, a gente tem que olhar para este rol, e aí são os profissionais de saúde, são os gestores, somos todos nós, e olhar ele como uma ferramenta na gestão do cuidado, para que eu faça o melhor bolo possível. Quando a gente pega a doença de Alzheimer, né, a população está envelhecendo, o aumento das demências está sendo cada vez maior. E vocês conseguem olhar para o rol hoje, assim, a seco, né? Se alguém está dentro do consultório, e dizer que o rol tem uma linha de cuidado. Eu consigo construir uma linha de cuidado para Alzheimer no rol? Né? Mas a gente consegue. Olha, eu tenho o geriatra, eu tenho o neurologista, a gente tem exames, né? Tem o fono, tem o TO, tem o fisioterapeuta. Né? E isso é permitido. Isso está lá. Claro que o rol tem que existir.
Ele é o rol que garante que haja cobertura para as patologias da CID-10, como está lá na Lei 9656. Mas a gente tem que olhar para este rol e fazer um bolo. Né? Não dá para comer a manteiga sozinha. Então, isso é preciso, organizar esses procedimentos, né, em linhas de cuidado. E tentar, né, esse cuidado hospitalocêntrico, cada um fazer o dever de casa e olhar por que a emergência é tão utilizada. O que eu não disponibilizo? É o horário? O que eu não disponibilizo? É especialista? Né? Eu converso e passo informações aos beneficiários, empoderando eles na escolha. Né? Porque a gente fala assim, eu pergunto para vocês, assim, eu não sei, aqui quantos são profissionais de saúde? Pode levantar a mão para mim, por favor? Tá. De profissionais de saúde que conhecem essas informações, é fácil mudar hábito de vida? É difícil. E a gente tem a faca e o queijo na mão. Né? Quantas vezes a gente briga com 1, 2 quilos que a gente não consegue largar? Eles é que não largam a gente. Né? Mas a gente não consegue fazer o que tem que fazer. Então, com isso, né, com essa fragmentação do cuidado, com essa falta de orientação na rede, que eu vou, né, sem ter essa orientação, acaba tendo o quê? Multiespecialidades. Nessas multiespecialidades, o que acontece? Eu tenho uma polifarmácia, e a polifarmácia pode causar iatrogenia. Né? Então, a gente tem que olhar um pouco para isso, né? E as operadoras têm que olhar aqui para os resultados em saúde, em detrimento do custo. E eu tenho certeza, e pelas experiências que nos são apresentadas, no momento em que eu organizo a assistência, no momento em que eu organizo as informações, a partir dessa organização, eu organizo a assistência, eu acabo com um vazamento de procedimentos que não precisavam ser feitos. É uma organização. E, claro, que, se eu vou organizar, terei melhores desfechos. Né? Então, precisamos pegar esses dados, né, e organizar isso em prol da melhoria do cuidado. Essas doenças crônicas que eu falei lá, e as principais, elas têm, na verdade, a OMS diz que doenças como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por mais de 70%, né, de todas as mortes no mundo. E nós temos aqui, né, a ocorrência dessas doenças impulsionadas por alguns fatores de risco. E eu vou trazer daqui para cima, que são, e eu vou incluir aqui o estresse também, porque está ligado, mas aqui o uso do tabaco, a inatividade física, o excesso, o abuso do álcool, as dietas não saudáveis, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Tá? Então, quando a gente olha, né, assim, isso aqui é um retrato que a gente faz do modelo assistencial vigente. Quem está no radar da operadora? Nossa, esse cara aqui está se internando muito. Ele teve 3 internações esse mês. Pô, vamos pegar, vamos captar. Ah, o que ele tem? Ah, ele é diabético, é hipertenso. Ah, vamos botar num programa. Ele está com a doença instalada. Né? Por quê? A grande maioria das operadoras, grande, coloca em seu radar aqueles beneficiários que são utilizadores do sistema. A grande maioria não conhece essa pessoa aqui. Ele não usa. Eu não sei nem quem ele é. Muitas vezes, eu não sei nem o sexo dessa pessoa. E aí, quando ele vai usar o sistema? É quando ele estiver agudizado. E aí ele bate lá no sistema. Né? E aí, né, o que acontece? Temos diversas doenças que elas são inicialmente silenciosas, porém devastadoras. Temos a obesidade, que a gente sabe, e segundo dados da ABESO, né, somente 10% dos pacientes obesos têm a informação que ele está doente e com obesidade.
Porque ele passa pela rede e ninguém fala que ele foi no oftalmologista, que trocou o óculos, que trocou a lente, ele foi no ortopedista, que está com dor na lombar, ou que está com dor no joelho, né? Ele fala, olha, faça fisioterapia, né? Olha, você está com uma hérnia de disco, vamos fazer uma cirurgia? Você vai ficar bonzinho. Ninguém falou assim, vamos fechar a boca de uma forma legal, vamos tentar fazer uma atividade física legal, vai procurar um nutricionista que possa te ajudar, né? Para organizar, e aí depois eu vou entrar com um procedimento com uma tecnologia mais dura, né? Então, estudos demonstram que a obesidade, só 10% acaba chegando ao diagnóstico, ou porque vai fazer uma cirurgia bariátrica, né? Ou porque está com outras comorbidades, aí alguém faz esse diagnóstico. A depressão é uma das principais doenças mais incapacitantes que temos e tem aumentado cada vez mais, né? Então, ela também é silenciosa. Ah, o cara é preguiçoso. E fulano ali está sempre irritado, né? E fulano está engordando, ou fulano está emagrecendo. Olha, fulano não consegue trabalhar. É uma depressão. Mas a gente não consegue verificar. Da mesma forma, a hipertensão e o diabetes e o câncer. Eles iniciam a partir também de fatores de riscos. Então, a gente tem que olhar para isso. Por que a prevenção na coordenação do cuidado? Porque eu preciso da gestão da informação e eu preciso conhecer a minha população para que eu atue precocemente. Eu vou fazer um programa de promoção e prevenção com rastreamento de câncer de mama. Ah, legal. Aquelas mulheres que estavam lá dentro da definição do Ministério, do INCA, que há 2 anos não fazem a mamografia, tinham que fazer. Ótimo. Aí eu pego e vou lá e, olha, teu exame deu alterado, né? Trago para fazer o rastreamento de câncer. O que essa pessoa faz com esse exame que deu alterado na mão? Então, o que a operadora tem que fazer? Se a gente pensar em linha de cuidado, se a gente pensar em sustentabilidade, se a gente pensar em valor em saúde, né? Eu olho para cá primeiro os fatores de risco. Obesidade é fator de risco para câncer de mama. Sedentarismo é fator de risco para câncer de mama. Por que não uma pergunta para cá? Você faz atividade física? Você está acima do seu peso? Vamos tentar melhorar isso? Vamos melhorar sua alimentação? E aí, se eu detectar alguma coisa, eu vou detectar precocemente. E não lá, com indicador hospitalar. Ah, quanto tempo? Aí outra coisa, quanto tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento? Por que a gente tem que olhar quanto tempo essa mulher ficou no hospital e se ela teve reinternação? Eu quero olhar antes. É assim que a gente quer ser tratado. Eu tenho que olhar para cá. Eu tenho que fazer prevenção, né? E uma outra questão importante que sempre fica aqui, são os adolescentes, né? E que eu sempre trago a questão dos adolescentes, por quê? Quem entra aqui na rede da operadora, como eu falei, tem sinistralidade. O adolescente não tem sinistralidade, a não ser que ele tenha tentado suicídio, que tem aumentado e muito, a não ser que eles tenham batido de carro, a não ser que tenha tido alguma outra coisa que não é normal ter naquela faixa etária, ou, né, passou mal, enfim, uma intoxicação alimentar. Ele entra no sistema assim. O sistema não faz captação de adolescente, né? E o que eu digo é o seguinte, assim, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer a minha população. Eu sei que não é possível colocar todo mundo em atendimento dentro do sistema, mas eu preciso conhecer o perfil epidemiológico, o perfil sociodemográfico da minha população e, quando necessário for, organizar a entrada dele, né, de uma forma por linhas de cuidado. Ele não vai bater no pronto-socorro se estiver nessa linha de cuidado, a não ser que seja, né? Mas ele já vai com aquele médico dele lá que conhece, ou a enfermeira, ou o aplicativo, e vai dizer, olha, vai para o tal lugar, que ali tem seu prontuário,
E a gente sabe que você usa anticoagulante e não pode tomar anti-inflamatório. Então, vai lá, procura tal lugar. Ah, ok. Então, a gente vai organizando, né, por linhas de cuidado. Então, é preciso conhecer essa carteira de todos os beneficiários, né, e associar a organização da coordenação do cuidado, né, com ações de promoção e prevenção. Essa porta de entrada ela tem que ser organizadora do sistema e não um zagueiro que não deixa a pessoa entrar. E se eu tenho uma porta de entrada, se eu conheço o perfil da minha população, eu organizo essa assistência num tempo oportuno. É melhor para todo mundo. Né? Então, eu já falei aqui, né, que a importância dessa interface, a gente precisa apontar para a estruturação desse modelo de atenção centrado na coordenação do cuidado, de modo que haja a maior integralidade possível nos níveis de atenção. Né? Essa longitudinalidade ela é de suma importância. Em 2017, a agência, junto com a OPAS, fez o Laboratório de Inovações em Atenção Primária em Saúde. Várias operadoras, desde 2015, a gente vem acompanhando essas operadoras, vem dizendo que estão fazendo atenção primária em saúde. Então, aqui, nós fizemos uma chamada para as operadoras e querendo entender o que elas chamam de saúde, de atenção primária em saúde na saúde suplementar. Existem, na atenção primária em saúde, alguns atributos, né, que eles são essenciais para se dizer que tem uma atenção primária em saúde. É o acesso ao primeiro contato, é a coordenação do cuidado, essa integralidade, que é a longitudinalidade também. E você ter um profissional que te conheça, um profissional para chamar de seu. Né? Então, esses são, no mínimo, 4 atributos essenciais para a atenção primária em saúde. Nós fizemos essa publicação, ela está disponível no portal da agência, né? Ela aponta a necessidade que o sistema atue de forma proativa e não reativa, né? Que traga o usuário em tempo, tem que estar associado a ações de prevenção. Né? E, agora, o que nós fizemos? Final do ano passado, na época, 41 operadoras mandaram um documento para a gente analisou. De 41 operadoras, 12 foram selecionadas porque já tinham alguns indicadores, já tinham algum percurso na atenção primária. Chamamos essas operadoras, agora, no final do ano, elas mandaram novos indicadores, questionamentos que nós fizemos sobre como estava sendo desenvolvido, né, a proposta delas de atenção primária, e elas foram selecionadas e faremos, dia 30 de abril, no Rio de Janeiro, um evento que só tem 100 vagas, deve abrir segunda-feira, onde a gente vai fazer uma discussão com as operadoras, né? A gente vai fazer mesas para discutir alguns dos atributos. Né? Um exemplo, não só atributo, mas assim, tem que ser um produto, um programa. Né? Como é que eu uso a tecnologia da informação e da comunicação? Enfim, a gente vai divulgar a programação. Então, a atenção primária em saúde, eu falo assim, ela é para todas as operadoras? Não. Você pode coordenar o cuidado sem ser uma atenção primária em saúde. Você pode fazer a coordenação do cuidado, né, sem ter que ter uma rede hierarquizada. Tem que investir em outra coisa. Mas coordenação do cuidado é para todos? É. Todo mundo tem que fazer, senão não consegue dar conta, né, da organização do sistema e permanecer no sistema. Então, uma outra questão muito importante que a gente fala, não só a depressão, né, que é um transtorno mental e que tem sido cada vez mais, tem aumentado cada vez mais. Isso aqui afeta, né, a atividade de vida diária.
isso afeta a produtividade, isso afeta relacionamento, isso afeta o PIB. Né? Porque as pessoas saem do mercado de trabalho precocemente. E não estamos preparados para cuidar nesse sentido. Com a depressão, a gente tem um aumento, e principalmente em adolescentes, um aumento estúpido em tentativa de suicídio, que também, né, trabalha com álcool, com droga. Né? Os adolescentes estão fazendo sexo inseguro, estão fumando. Né? O Vigitel vai começar a apresentar, a partir que o Vigitel é de 18 anos para cima, ele vai começar a apresentar agora um pequeno reajuste, ali, um aumento no tabagismo, que vinha diminuindo por conta da política nacional que teve, né, anti-tabaco, porque os adolescentes estão virando adultos, estão sendo pesquisados, e eles estão fumando muito. Adolescente está bebendo todas. Né? Estão fazendo sexo inseguro, a gente está aumentando sífilis, a gente está aumentando algumas doenças que a gente já não escutava mais. E o adolescente, como ele não tem sinistralidade, mas ele tem celular. A gente pode passar informação, tem joguinhos que eles adoram. Então, assim, por que não olhar para esses adolescentes, que vai ser o adulto que vai chegar ali com 30 anos, vai estar lá naquela porta de emergência, né, com infarto, né, com a obesidade, né, com diabetes. A obesidade na adolescência aumentou absurdamente. E a gente está tendo um aumento. Outro dia, eu escutei num evento que a gente fez, que foi um endocrinologista que falou. Ele falou assim, a tecnologia está evoluindo, melhoramos hoje, você consegue, com certos medicamentos, controlar o diabetes, né? Controlar o açúcar, mas você não consegue controlar os efeitos do diabetes. E aí, palavra dele, estamos perdendo a guerra para o diabetes. Né? Então, a gente precisa olhar. Tá? A própria ansiedade também, né? Que o distúrbio de ansiedade, 275 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, cerca de 4% da população global. A gente já acorda devendo. Com o estímulo da internet, de tudo que a gente faz, a gente já acorda, né? Ai, né? Estou saindo. Você chega para o teu filho pequeno e vamos embora que estamos atrasados. Né? É o que a gente fala, e a gente não consegue respirar. Dependendo do grau disso, isso se chama ansiedade. Né? São as doenças globais, né, que a gente tem. Enfim, então é preciso olhar, né, para a saúde mental, ter uma escuta na consulta, né, que a gente possa ter uma escuta capaz de olhar, né, o sofrimento psíquico dessas pessoas que estão ali sofrendo, não necessariamente aquele sinal e sintoma é uma outra patologia para além, né, de um distúrbio de ansiedade, de uma depressão. Esse material também tem no portal da agência, né, que é para quem quiser trabalhar e entender um pouco do manejo desses transtornos mentais. A própria questão do estilo de vida, que eu já falei para vocês, né, o que é importante a gente entender, né, que a maioria das doenças crônicas, e principalmente a obesidade, elas são doenças progressivas e recidivantes. E não tem cura. A obesidade não tem cura, ela tem um equilíbrio. Você consegue cuidar, né? Se você cuidar da alimentação, se você cuidar da atividade física e você fizer um manejo, muitas vezes pode ser até um manejo cirúrgico, que às vezes tem que fazer mesmo, ou medicamentoso, mas tem que olhar para isso. E aqui eu queria trazer uma coisa importante. Né? Quando a gente vai para os nutricionistas em procurar, a gente tem que mostrar caminhos, quando a gente fala com o beneficiário. Não pode ser só o caminho do não pode. Não pode pão branco, não pode macarrão branco, não pode não sei o quê. Não pode. O que pode? O que eu troco pelo quê? O que eu consigo ter prazer? Né? Tem uma coisa da oralidade, tem uma coisa da alimentação. O que eu consigo ter prazer comendo? Né? E que eu posso substituir na melhoria da minha qualidade de vida. Tá? Essa apresentação vai ficar para vocês. O estudo do INCA aponta que cerca
de 13 tipos de câncer, né, já estão vinculados, fortemente associados à questão da obesidade, da alimentação inadequada. Um outro ponto importante, por que não trabalhar essas informações? 67% dos beneficiários de saúde suplementar, eles estão em planos coletivos empresariais. Então, quando vocês forem trabalhar nos planos coletivos, fazer uma integração, né, de informações, de gestão de informação, troca. Eu conheço o seu perfil, eu estou trabalhando com uma empresa que é de mineradora. Qual é o perfil desses trabalhadores? Né, sociodemográfico. E eu consigo, a partir disso, fazer um planejamento, uma organização. Eu trabalho com a Conlurb, no Rio é Conlurb, a limpeza urbana. Né? Qual é o perfil? O que eu preciso utilizar e passar para aquelas pessoas? Né? Se eu conheço sociodemográfico, eu também vou ver o nível de entendimento que eu posso passar informação. Então, isso é uma área que é de muita importância para que a gente possa atuar, conversar e fazer pactos. Né? Aqui, rapidamente, vocês falaram da odontologia. Nós temos a maioria dos programas, né, em operadoras médico-hospitalares. As odontologias têm muita dificuldade de desenvolver programas de promoção e prevenção. No critério de aprovação de programas de promoção e prevenção, desde que ele foi criado, e a gente está revendo, né, os normativos que existem de promoção e prevenção, mas a gente queria estimular que houvessem, que as operadoras utilizassem equipe multidisciplinar. Então, na época, foi colocado que você precisava ter pelo menos 3 profissionais de saúde de nível superior, diferentes. Quer dizer, não precisa ser um psiquiatra, um clínico, não pode ser 3 médicos de especialidade diferente, mas 3 categorias profissionais diferentes. Da mesma forma, na parte da odontologia, no critério, seriam 2 profissionais. Mas, a pedido das operadoras odontológicas, que às vezes não conseguem ter um outro profissional, então a gente passou a ter quando é uma alguma coisa, né, é a uniodonto, uma operadora tipicamente, né, especificamente odontológica, pode ter uma categoria profissional, mas tem que organizar o que ela está fazendo ali na questão da prevenção. E, com tudo isso, o que eu falo para vocês? Né? A gente precisa cuidar, né? Entendendo que é preciso fazer o vínculo com aquelas pessoas que estão ali, ter a capacidade de escuta, né? De observar, de acolher, né? E tocar essa pessoa. E, quando a gente fala tocar, não é só apalpar abdômen, né? Tocar, olhar. Ver que aquele outro ali também tem um sofrimento. Né? E é preciso a gente olhar e cuidar para além dessas enfermidades. Né? Esses pacientes precisam muito mais do que só medicamentos e procedimentos. Obrigada.